Questão de número 5 e 6, vocês vão ver que é rapidinho, então nem se estresse, tá? Pensando, nossa, imagina as outras. Não, aquela era mais difícil. Em um triângulo retângulo, os catetos medem respectivamente 6, tá? Se mede 6, opa, dei um zoom sem querer. Se mede 6, pensa o seguinte, 6 e 8. 6 e 8 são medidas que eu já comentei com vocês que nós temos sempre mantém a proporção 3, 4, 5. Então 6 e 8 vai ter uma proporção de 3, 4 e 5. O próximo número, então, que seria vezes 2 e vezes 2 seria 10. A gente pode fazer isso ou tu aplica o teorema de Pitágoras, que seria mais ou menos o seguinte: hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado igual a 36 mais 64. Aí tu percebe que hipotenusa ao quadrado, o quadrado vai passar lá para o outro lado fazendo a raiz. Minha setinha falhou. Vai ficar então a raiz de 100 nessa soma. Então x vai ser igual a mais ou menos 10. Lembrando que o menos a gente não vai trabalhar porque é medidas. Tá? Então só um mais 10. Então, como eu tinha comentado antes, x é 10. Beleza, mas ele não quer isso. Ele quer a altura relativa à hipotenusa. Tá, como que a gente vai descobrir a altura? Bom, se a gente tem aqui, isso aqui é 90 graus, vamos pensar o seguinte. Tá dizendo aqui, né, por exemplo, se a gente fizesse um cálculo de área. Vamos pensar em cálculo de área. Vou mostrar para vocês através de área. Se eu fizesse este lado vezes este lado, que seria base vezes altura, por exemplo, seria 6 vezes 8, 48. Certo? Então, 6 vezes 8, 48. Dividido por 2, já que é a área de triângulo, seria 24. Então, a área é 24. Se eu pego, então, uma base 10 e uma altura que eu não sei, que é justamente o que eu quero saber. Então, essa altura vamos chamar de h. Seria o seguinte, então, base 10 vezes uma altura h dividido por 2. Olha só, então, a partir das informações que eu tenho ali, tendo descoberto esse 10, eu posso calcular. Então, o 2 que está dividindo aqui, o h, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai fazer vezes 2. Então, a gente tira ele daqui e vai ficar 48. E o 10 que está multiplicando aqui, passa para o outro lado também e faz divisão. Então, vai ficar 48 dividido por 10. O h vai ser 4,8 centímetros. Mas, senhor, não tem 4,8. Lembra, isso aqui é em centímetros. A gente viu tudo em centímetros. Ó, centímetros aqui, centímetros ali. Tá? 6 centímetros. Só que a resposta, todas as alternativas estão em milímetros. Então, você tem que passar uma casa, a vírgula, para a direita, vira 48 milímetros. Resposta certa, letra C. Até acho que na outra questão eu não falei a resposta certa. Aqui, 12, letra A. Ok? Letra A. Última questão aqui complicada, assim, com conta, é a nossa 6, porque depois a 7 nem conta tem. De tão simples. Então, vamos lá. Nós temos aqui a 6 dizendo o seguinte: a Marina fará um arranjo de flores e frutas para Natal. Ela usará como base um triângulo retângulo, cujas medidas dos lados somam 60 graus. Então, digamos que nós temos x, y e z, por exemplo. A gente pode dizer x mais y mais z dá 60, por exemplo. Tá? Então, a gente pode dizer isso. E são proporcionais a 3, 4 e 5. Se ele está dizendo que são proporcionais a 3, 4 e 5, nós podemos pensar assim num triângulo retângulo de medidas 3, 4 e 5. 3, 4 e 5, a gente pode comparar elas para poder descobrir, então, quanto que seria mais ou menos. O que ele quer saber? Quer saber a área dessa base. Então, você quer saber a área? Quer saber base vezes altura. Então, vamos pegar o x e o y. Vamos descobrir quanto que vale x e y. Então, vamos lá. Começando primeiramente, eu digo que o 3, vou fazer até de outra cor aqui, para a gente separar dessas informações que a gente tirou. O 3, ele equivale a quem? Ele equivale ao x. Então, 3 equivale ao x. E o que a gente pode dizer? Se x mais y mais z é igual a 60, 3
mais 4 mais 5 equivale a quanto? 3, 4, 12. Então, o 60 do x aqui, no caso do total desse triângulo que a gente está falando, aqui vale. E o 12, que é o total do pequeno, equivale ao 3. Então, aqui é o triângulo das letras e depois o outro, o triângulo dos números. Então, eu posso descobrir quanto que vale x a partir disso. Regrinha de 3. A gente pode perceber que isso aqui é uma multiplicação por 5. Então, 3 vezes 5, 15. Portanto, eu posso fazer a mesma coisa com todos os outros. O y vai ser também uma multiplicação por 5, porque se segue sempre a mesma proporção. Y multiplica por 5 seria o 4, né? Então, 4 vezes 5, 20. E quanto que valeria daí no caso z, caso a gente quisesse fazer, né? Seria a parte do 5, que é a hipotenusa. 5 vezes 5 daria 25. Mas a gente nem quer saber isso, porque sabendo que a gente quer descobrir a área da base, que seria x e y, um vezes o outro. Então, 15 vezes 20, para poder fazer a área, base, vezes a altura, 15 vezes 20, tudo dividido por 2. 15 vezes 20, 300, dividido por 2, 150. Portanto, é 150 centímetros quadrados. Esse cálculo aqui de área, portanto, a nossa resposta é a letra B. Beleza? A última, extremamente simples, que não tem nem cálculo, era o seguinte: se a gente observar um ponto, porque perceba, todos os outros pontos, eles vão representar a mesma coisa, né? Porque tudo que tu consegue fazer num ponto, tu vai conseguir fazer nos outros. Então, tu observa só um ponto, tu não precisa desenhar todos eles, tá? Então, vamos observar esse ponto. Desse ponto, o que ele diz? 8 pontos destacados na figura dividem os lados do quadrado em 3 partes iguais, beleza? Quantos triângulos retângulos podem ser traçados com os 3 vértices nesses pontos? Então, eu tenho que, por exemplo, fazer um triângulo encostando nos 3 vértices. Só que eu tenho que fazer triângulos retângulos. Então, não pode ser nem esse que eu desenhei. Mas observando só esse de primeira, o que a gente pode perceber? Então, a gente está olhando para esse. Vou deixar um círculozinho. Então, eu posso desenhar, por exemplo, um triângulo retângulo assim. Ok? Porque ele vai ser retângulo aqui, já que quadrados têm 90 graus, então ele acaba sendo paralelo, porque os dois pontos estão alinhados. Ok? Então, eu já tenho um triângulo retângulo. Beleza. O que mais que eu posso fazer de triângulos retângulos? Se eu imaginasse que isso aqui, ó, eu faço um desenho para cá, isso aqui corta exatamente fazendo este lado sendo igual a este. Sendo 90 graus isso aqui, porque é um quadrado, ele é isósceles, quer dizer que o outro é 45, 45, os outros dois ângulos. Consequentemente, quer me dizer que se eu fizer uma linha, tá, exatamente que tiver a mesma distância, ou seja, daqui para cá, ó, a mesma distância, então sendo 2 e 2, eu também vou ter um 45 graus aqui. 45, 45, isso aqui tem que ser 90. Então, eu vou poder desenhar um triângulo assim, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Ficaria, um triângulo exatamente assim. Ele não vai me deixar apagar mais que isso. Mas, enfim. Ele vai ser triângulo aqui. Retângulo, desculpa. Retângulo ali. Então, eu tenho mais um tipo de triângulo retângulo. Ele deixou apagar, beleza. Então, eu fiz aqui e depois fiz aqui, né? Esses dois foram os que eu fiz até agora. Eu poderia fazer, por exemplo, então, tentar daqui para cá, tá? Ou, por exemplo, daqui para cá, que seriam os outros dois pontos restantes. Porque dali para lá, tá? Por exemplo, já não estaria observando. Eu quero fazer o retângulo aqui, certo? De certa forma, tentar montar o triângulo a partir dali. Então, o que eu poderia fazer? Bom, nós poderíamos tentar desenhar, então, uma reta daqui para cá e tentar ver como é que eu posso fazer um retângulo aqui. Perceba, a distância daqui são 2, né? Ó, um tracinho, 2 tracinhos.
Se eu faço a mesma coisa para lá, exatamente utilizando agora o primeiro, perceba, esse triângulo ele vai ser semelhante a exatamente o outro. Por quê? Ele vai ter um aqui, dois aqui. Quer dizer que essa hipotenusa aqui, que é este lado, vai ser exatamente a mesma hipotenusa deste lado aqui. Ou seja, isso aqui é isósceles. Se é isósceles, e a gente corta aqui, ó, acaba sendo 90 graus a nossa afirmação, porque isso aqui seria uma medida que eu conseguiria compreender sendo 90 graus. Como é que eu poderia mostrar para vocês, né? A partir disso, nós teríamos este ângulo aqui, mais este ângulo aqui, eles se complementam. E a partir disso, esse somando mais esse, fecha 90, né? Tem que fechar 90. Porque seria o mesmo desse. E como esse aqui é 90, ele acaba sendo o mesmo que esse aqui. Então, isso aqui é 90 por consequência. Não entendeu? Vocês podem ir lá no GeoGebra, dar uma desenhada também e perceber que formaria, então, 3 triângulos de 90 graus retângulos aqui nesse vértice. E nós não conseguiríamos desenhar mais que isso. Então, a partir deste ponto, eu consigo desenhar 3. Quantos pontos tem? 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São 8 pontos no total. Então, se eu consigo desenhar 3 retângulos, triângulos retângulos, a partir do retângulo deste vértice, quer dizer que em cada um deles, eu conseguiria fazer a mesma coisa. Portanto, 3 vezes 8, a resposta certa é a resposta letra D. Ok? Também tem essa explicação, já que é uma questão da UBMAP. No próprio banco de questões da UBMAP, eles têm uma resolução e explicação também, um pouco mais detalhada e escrita, daqui já foi falada, né? Quem sabe até mais resumida, porque eu fico explicando detalhe por detalhe, muita coisinha, e às vezes confunde, eu sei que confunde. Às vezes é melhor ir direto ao ponto, mas isso depende de aluno para aluno. Então, eu prefiro deixar bem explicadinho, que até os que entendem com direto ao ponto, às vezes podem dar uma revisada ou perguntar. Beleza? Então, essas foram as nossas questões. Essa é a última questão. Obviamente, levou um certo tempo para a gente corrigir tudo. Não foi assim, então, né? Mas era isso, gente. Grande abraço e até a próxima. Beleza? Falou, é nóis.